Recebo aqui o professor César Diniz, professor e diretor da nossa escola CIEP, que é a Escola José Adão Assis Barbosa. E junto comigo e com o Gil aqui, nós vamos bater um papo com ele sobre o ensino médio gaúcho em tempo integral. Professor César, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes da Acústica, bom dia, Gil. Só um pouquinho, eu acho que está desligado aí, vamos ver se estamos aí com problema. 9 horas e 46 minutos, 9h46. Vamos lá, César, vê se tu fala por aí, então. Bom dia, Fábio, então. Ok, perfeito. Bom dia, Gil, Fábio, aos ouvintes da Acústica. É um prazer estar aqui com vocês para nós falarmos sobre um tema tão importante para a nossa cidade. O assunto é o seguinte, a partir de 2016, o Brasil inteiro começou a discutir sobre um novo ensino, né? Eu me lembro que no final de 2021, já na hora assim, de chegar ao 2022, eu me lembro que o Rio Grande do Sul, falar sobre o nosso estado que a gente se lembra um pouco, muitas escolas, professores tiveram que andar mais rápido com o assunto que vinha se tratando desde 2016 sobre fazer uma modificação, principalmente no ensino médio. Mas eu vou trazer para o nosso dia e para o nosso Rio Grande do Sul o assunto. Dentro dessas conversas do ensino médio, foi implementado no estado do Rio Grande do Sul, então, que seria montado projetos pilotos de escolas que trabalhariam neste primeiro e segundo ano, quem sabe, vendo como a alteração do ensino médio e agora acrescentando o plano integral de ensino, como isso se adaptaria aos alunos, aos professores, à comunidade. Então, nós temos, a partir de 2023, uma implementação de uma escola em Camaquã que vai ser um dos pilotos da 12ª coordenadoria, é isso? É isso aí. O ensino médio de turno integral, né, ele tem tem duas palavras-chave, né, que é o chamado protagonismo juvenil. Então, dentro dessa questão, desse protagonismo juvenil, o que se quer? Ele visa, né, dar condições ao estudante de concretizar seu projeto de vida, né? De ser um sujeito autônomo, solidário e competente. Essa proposta visa a formação integral dos estudantes a partir de uma proposta multidimensional. Tu já deve ter ouvido falar da tal da interdisciplinaridade, sim, entre outras coisas. Isso vai um pouco mais além da interdisciplinaridade. Isso vai, conforme dizia o Edgar Morin no método, né? Isso é transdisciplinar, ou seja, não existe barreiras, não existe fronteiras entre as áreas do conhecimento. Elas têm que trabalhar em consonância com o projeto que está sendo colocado. Interessante que o professor César tem uma experiência bastante legal, bastante grande, sobre promover cursos para concursos, né? Uhum. E isso acaba o professor, como tu, professor e diretor de escola hoje, percebendo, eu acho que lá no curso, que há uma dificuldade, há uma barreira ou até um abismo entre os alunos que tu pega para o cursinho. E aí tu percebe, tem uma brecha aqui que está faltando nesse ensino. Sim. Tu acredita que nessa alteração aqui de transversalidade, de integração entre assuntos, novos assuntos vão andar, melhora esse aluno, esse próximo aluno e profissional que está entrando no mercado de trabalho? Sim, porque ele vai ter a consonância entre a teoria e a prática, né? Então nós não vamos ter mais aquela questão assim de... somente, eu vou usar um termo que nem se usa mais, ele vai decorar alguma coisa para fazer uma prova para a vida dele, para fazer uma prova de perguntas e respostas, né? Ele não vai fazer mais quiz, vamos dizer assim. Sim. Não vai fazer mais quiz. Ele tem que entender. Então, para ele entender, ele vai ter que ter técnica de estudo, ele vai ter que ter aprofundamento de estudo e ele vai ter que ser pesquisador, né, Fábio? Então, é essa questão assim, e não o pesquisador do Google, né? Ele vai ser pesquisador de temas recorrentes. Ele vai ter que pesquisar. Vamos dar um exemplo mais claro, assim. Qual é o nosso problema hoje? Nós temos um problema muito sério com saneamento, tá?
Então, principalmente no bairro onde nós estamos inseridos, né? Então, ele vai ter que começar a procurar a ver como a questão do saneamento vai ajudá-lo no desenvolvimento daquele local. Entendi. Tá? O nossa escola, José Adão Assis Barbosa, ela começa esse projeto novo a partir de 2023. Mais precisamente a partir de 23 de fevereiro de 2023. Bom, eu me lembro da escola, o CIEP, quando foi construído, idealizado no passado, tinha toda uma estrutura, inclusive, de montar, de ficar com crianças, jovens, o dia inteiro. Ao longo desses anos, muitas coisas foram desativadas, né, cozinhas, essas coisas. Então, agora, para nós termos um colégio de ensino integral, vocês agora começam a oferecer, a partir então de fevereiro, um novo procedimento, que vai ter refeições durante o período que o pessoal estiver lá. 3 refeições. 3 refeições? 3 refeições. Café da manhã, almoço e café da tarde. Vamos dizer assim, o lanche da tarde, como a gente chama lanche da tarde. Lanche da manhã, almoço e o lanche da tarde. Bom, como é que vai funcionar, então? Eu estou vendo aqui uma perspectiva dos horários. O aluno entra de manhã e sai. E a partir de que turmas vai entrar? Somente o primeiro ano do ensino médio. Tá? Por exemplo, 2023 nós teremos o primeiro ano do ensino médio. 2024 teremos primeiro e segundo ano do ensino médio. E 2025 é quando nós terminamos a transição, né, com o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. O público hoje da escola, qual é assim o público hoje da escola no que diz respeito assim o número de alunos, por exemplo? Porque está dando uma modificada também no estado, aqui no município de Camaquã, que havendo diminuição de alunos por sala de aula. Nós estamos num processo inverso, né, Fábio? Sim. Tá? Nós trabalhávamos entre torno de 330 alunos, hoje nós já estamos trabalhando com 400 alunos, né? Nós aumentamos nesses últimos tempos, né? Nós éramos uma escola invisível, que nós não tínhamos índice de IDEB, né? A nossa escola passou a ter índice de IDEB, né? Ela passou a existir e, consequentemente, o trabalho que é realizado lá dentro, ele visa, e aí onde que eu digo, sim, o grupo que está lá, ele está identificado com a filosofia da escola agora. E teve que necessariamente também haver uma reciclagem nos professores, todo mundo. Todos passaram por isso, passou direção, tanto é que o governo do estado hoje, ele nos proporciona um curso de gestão pública, né, de gestão escolar, um curso de especialização, mesmo a gente tendo já essa formação, mas eles estão ainda sempre com essa questão do aperfeiçoamento. Que coisa boa. Bom, os alunos que estão hoje, vocês têm 8ª série lá hoje? Nós estamos no 9º ano, né? Nono ano. O ano que vem, o pessoal do 9º ano passa para o primeiro ano do ensino médio. Isso. Vocês estarão recebendo alunos de outras escolas para estarem lá no primeiro ano? Estaremos recebendo. Inclusive, agora entrando numa parte assim, eu não sei te dizer quanto, tá? Mas os alunos que entrarem nessa parte do ensino médio, o gaúcho de turno integral, eles vão receber uma bolsa. E vou te dizer assim, não é uma bolsa ruim, não. Eles vão receber uma bolsa para passar o dia todo na escola, né, com a capacidade deles se desenvolver totalmente. Que legal. Então, por exemplo, aqui, nós estamos dando destaque aqui na acústica esse assunto com o professor César, porque é uma escola piloto. E tudo que é piloto, para mim, interessa bastante. E para você deve ser mais um desafio, né? Mais um desafio. Tem que fazer dar certo. O aluno entra às 7h50 da manhã e só vai sair do colégio às 5 da tarde. 5 da tarde. Tá. Que legal, hein? Nós passamos por que a comunidade teve que dar o aceite, né? Quinta-feira nós tivemos a reunião a respeito disso, né? Dos 300 presentes que nós tivemos na reunião, totalidade. Todo mundo incorporou a ideia. Todo mundo incorporou a ideia e principalmente nós ouvimos muito. Eu não preciso me preocupar mais com meu filho porque eu vou poder sair para trabalhar e ele vai ter
Ele vai ficar na escola e eu sei que ele vai ficar seguro aqui. Me conta um pouquinho, então. O Gil, se tu quiser participar, por favor, fique à vontade. O Gil está aqui comigo no estúdio hoje, porque eu estou sem voz e nós estamos fazendo um programa parceiro aqui, o Gil e eu. Professor César, o que acrescenta no currículo dos alunos que estiverem participando do primeiro ano do ensino médio a partir do ano que vem, lá na escola? Bom, assim, se tu fores ver, tá? A matriz do ensino médio regular, ela tem 1.000 horas, tá? Tem essas 1.000 horas. Normalmente, 1.000 horas. 1.000 horas. O nosso aluno, ele vai continuar tendo, né, essas 1.000 horas, porém ele vai acrescentar mais 500 horas de prática nos 3 anos. O que seria a prática? A prática vamos dizer assim, ó. Ele vai ter práticas experimentais de matemática, onde que ele vai entrar com um laboratório de matemática, ou seja, ele não vai... Eu vou falar fora da minha área. Vamos lá. Ele vai decorar a fórmula de Bhaskara, ele vai saber o que é logaritmo, mas ele vai ter que saber a aplicabilidade disso na prática. Não basta... Não adianta decorar a fórmula. Não adianta decorar a fórmula. Ele vai ter que ter uma visão de pesquisa sobre esse aspecto. Tá? Outra questão assim, ó, que ele vai ter assim, ó, são práticas experimentais de linguagens. Tá? É o trabalho da leitura. Porque muitas vezes, o que acontece em relação a isso? Nós não temos o hábito da leitura com os nossos alunos. Tá? Práticas experimentais da ciência da natureza, onde que entra o laboratório de ciências. Né? Aí nós temos um laboratório de ciências que ele já se organizou com microscópio, ele tem toda a vidraria, entre outras coisas. Está passando por uma reformulação, né? E a partir dali o professor ele pode explorar. O que eu te digo assim, ó, nós temos uma pequena hortinha lá na escola, né? Nós temos uma pequena hortinha lá na escola, que o nosso aluno ele vai poder fazer uma análise de solo, um exemplo que eu estou te dando, vai poder ele mesmo vai poder fazer essa análise de solo. E aí, dentro dessa perspectiva, nós já contamos com alguns parceiros, como é o caso da Emater, que já se colocou à disposição para nos ajudar em relação a isso, e para trazer para a prática toda essa formatação aqui. Ó. A outra parte, que é a prática experimentais das ciências humanas e ciências sociais aplicadas, é onde que ele realmente vai definir como é o projeto de vida dele, o que realmente ele quer para o futuro dele. Pois é, isso o plano nacional e o plano estadual tem esse foco também, né? Tem Se eu quero mais para uma área ou mais para outra. Exato. Chamadas áreas focais e as áreas complementares. Mas sempre, digamos assim, ó, um exemplo, se ele escolheu a área focal nas ciências da natureza, tá? Ele vai precisar complementar com a área de matemática e com a área das ciências com a linguagens, né? Por quê? Porque ele vai precisar observar, ele vai precisar quantificar e ele vai precisar ainda, né, escrever essa observação e essa quantificação, né? Ele vai ter um trabalho, vamos dizer assim, científico, elaborado, né? Em que a área focal é será a ciência da natureza, mas a matemática, as ciências humanas, as ciências da linguagem em si, ela vai estar presente nisso para que ele possa se desenvolver na sua potencialidade. Então, por exemplo, aqui nas práticas de matemática, você já falou, nas práticas de linguagem, ler, o pessoal vai ter que ler? Técnica de estudo. Vai ter que ter um trabalho desse sentido. Desse sentido. Técnica legal, de estudo. Gente, olha, e essa questão, eu tô fazendo mais ou menos viajando, nós estamos tendo uma escola aqui de ensino integral que não é igual, mas tem uma similaridade com o antigo Premem na época que eu estudei lá, só que técnicas diferentes, tu tinha pouco de exercício no trabalho, tu tinha um laboratório, tu tinha uma marcenaria, quer dizer, tu tinha coisa que tu tinha parecido. Aqui no estudo, tu vai trabalhar bastante sobre as pessoas terem chance de aprofundar o conhecimento em alguma coisa. Inclusive, nós temos uma ideia também de fazer Muito legal, gente. Fazer uma aplicabilidade também na área de esportes, né? Por exemplo, eu tenho aluno lá com 11 anos de idade que ele salta a 4 metros de distância. Bah. Tá? Então, nós
olhando por esse ângulo, quem sabe nós não podemos ter um atleta olímpico aí. Mas isso vocês como escola, você como diretor, tem daqui a pouco, olha, eu preciso de material para nós trazermos esse aluno aqui para focar na área da educação física ou de esporte. Isso vai ter um pouco dessa flexibilidade para vocês identificando e alterando, melhorando? O objetivo é isso. Né? O objetivo do ensino médio turno integral é para desenvolver as potencialidades do aluno. Vai ter aluno que vai ter aptidão para a área de linguagens, ele pode ser um escritor, um jornalista, né? Ele vai ter alunos com aptidão para a área de pesquisa, ele já pode começar a trabalhar o lado científico dele e, consequentemente, também aquele que está voltado em cima de ser um atleta. Tu sabe, professor César, a Acústica transmitiu um evento aqui do Enarte em Camaquã e a gente teve uma aproximação muito maior agora com isso para conhecer um pouquinho da beleza que nós temos sobre a tradição. O Gil, por exemplo, é pai de uma menina que participa de danças, escolas e declamação, canto, essas coisas. Isso é uma questão interessante, né? Porque tu vê assim, declamar uma poesia, declamar um texto, não é só o exercício de tu ter uma postura de voz, uma postura de presença, mas daqui a pouco de tu estudar a interpretação, tu treinar a leitura. Eu digo, tem uma coisa... Tu saber o que tu tá falando sobre aquele aspecto. Uma coisa mais profunda, né? Sim, é tudo aprofundamento, Fábio. Que legal. E eu te pergunto, e a música? Eu sou fã da música... E eu acho que daqui a pouco, dentro da escola, daqui a pouco a música também, integração, socialização. Tem esse projeto também, que aí é onde entra a questão das eletivas ali, né? Porque aí a gente ainda está em discussão, né? Claro. Mas aí entra a questão das oficinas musicais. Isso né? aqui é uma isso coisa... aí eu acho é importante, porque a música ajuda também a desenvolver raciocínio lógico, ajuda a desenvolver também uma capacidade melhor de compreensão de mundo, né? Então, tudo isso nós temos. E quando falaste do Enarte, né, nós tivemos um grupo... esqueci o nome agora, eu estou com uns lapsos de memória, assim. Isso é tudo o Covid, ele tem que dizer que foi o Covid. Não, eu não tive Covid. Eu digo que foi o Covid, mas vamos lá. Mas eu não tive Covid. Tu não teve? Não tive. Ah, mas que legal. Passei incólume nessa aí. Um grupo folclórico que eles se hospedaram lá na escola. Eles vieram lá de Guaíba, né, e eles se hospedaram lá. Então, o que nós vimos assim, em relação a isso? Não pensa que é fácil também para eles, e agora aproveitando esse momento, assim, eles dormiram na primeira noite, acho que eles dormiram 2 horas, né? 3 horas da manhã, eles chegaram meia-noite, 3 horas da manhã eles já estavam de pé, e ensaiando, preparando toda a parte de roupa, maquiagem, entre outras coisas. Por que eu trouxe isso, Fábio? É aprofundamento, Fábio. Tudo que nós queremos, assim, dentro da nossa escola hoje, é aprofundar e fazer com que o conhecimento ele seja construído a partir de todos os aspectos que nós temos hoje. Eu fico feliz assim porque é uma questão interessante assim da gente poder entender como a escola poderia atender a demanda do mercado de trabalho, da satisfação, do bem-estar. Sim. Né? Porque a gente diz assim, né? Eu também eu também fui rebelde, né? Tinha escola que eu gostava de ir. Vou te falar do Premen, que eu sou fã do Premen. Sim. Eu adorava ir para a escola, tanto no turno que eu era obrigado e no turno inverso que eu não era obrigado. Já no estadual, que eu fui pro segundo, eu tinha pavor de ir para a escola. E eu acho que coisa boa se tu pudesse transferir para os alunos. Eu vou para lá porque eu adoro aquele ambiente, entende? Lá me recebe bem, eu estou em casa, me sinto bem, sou valorizado. Essas coisas eu acho que a escola teria que fazer mais. Por isso que eu estou achando legal essa alteração do plano de ensino, para tentar trazer, não o que tu quer dar para o aluno de estudo, mas também porque o aluno quer receber, né? Sim, pela necessidade dele. Muito legal isso, hein, César? Bom, e aí, eu quero saber o seguinte, teus colegas professores receberam a incumbência de ser a escola piloto aqui da nossa região, hein? Nossa micro-região. É uma responsabilidade. Em relação a isso, né, na última reunião que nós tivemos, o Estado vai disponibilizar preparação para isso. Então, terão as
as formações que estarão diretamente associadas a essa nova perspectiva de ensino que nós temos hoje. Que legal, hein? Bom, vamos lá. Vocês tiveram que contratar mais professores para poder completar essas horas que a mais que vocês vão... Isso aí a gente vamos dizer assim, isso é um processo que a gente está indo, né? O que chama a atenção em relação a isso, tá? Nós temos muitos professores de 40 horas, tá? Ou seja, que nós buscamos essa identidade para a nossa escola. O que nós queremos fazer? Valorizar esse profissional que está lá, porque ele já tem conhecimento desse processo. Porém, terá necessidade, sim, de contratação. Isso aí já ficou O Estado claro. já está sabendo. O Estado já está sabendo em relação a isso. Essa questão de necessidade de contratação, ela passa diretamente pelo RH, tanto da 12ª CREA quanto da SEDUC. Ou seja, quando nós sentarmos e elaborarmos, que geralmente é agora em meados de dezembro, que a gente elabora o nosso quadro, e aí com a nossa perspectiva que a gente está vendo aqui, aí sim, fazendo todos os pedidos para que isso esteja apto a partir do dia 23 de fevereiro de 2023. Ontem nós conversamos com o agora candidato a vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que falou conosco. Um dos temas que eu falei com ele justamente sobre a questão da independência da escola ou da forma como a escola pudesse trabalhar melhor, com menos dependência das secretarias ou dos órgãos, departamentos do estado para conseguir realizar obras, manutenção, coisa assim. Ele, numa promessa ontem, e já é do governador eleito aí, o Eduardo Leite, de transferir valores muito mais significativos para as escolas poderem administrar os seus ambientes. Agora, a questão de contratação de professor é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Porque aí demanda de gente. Bom, aqui eu achei muito legal. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu sei que isso aqui é um plano gigante. As eletivas, então, isso vai ser com o tempo. Isso, vai ser com o tempo. O que mais? Eu quero saber o seguinte, o aluno entrou às 7h50 da manhã. Mas eu quero ir embora almoçar em casa. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Ele está lá para receber todo esse aporte, né? Porque logo em seguida ele vai ter o tempo de almoço dele, ele vai ter... Ele vai ter que conviver, sociabilizar com os colegas dele. Exatamente. Aí o que a gente está pensando? Aí é uma questão individual. É uma academia, né? Uma academia na escola. Legal. Tá legal, tá? Tem a sala de informática. Por isso que eu te falo da máquina também, da máquina do violão, do piano, coisa que o pessoal vai capar. Ele vai ter a sala de informática, que ele vai poder lá, se ficou alguma coisa pendente do turno da manhã, ele vai poder pesquisar. A gente tá terminando também a outra sala de multimeios, que nós temos uma sala de multimeios já equipada com lousa digital. Tu está recebendo equipamento já? Tu já tem... Tenho essa parte toda. Tem 30 Chromebooks, tem 30 computadores no laboratório, ou seja, nós temos 2 laboratórios de informática, tem mais ainda computadores com internet na biblioteca que permite... Quantos alunos, essa primeira fase do primeiro ano do ensino médio, quantos alunos na sala de aula? As nossas salas de aula cabem 30 alunos, tá? Aí nós temos que ver o nível de procura. Tu tá preocupado daqui a pouco, o pai que tem gente no estadual, daqui a pouco, não, agora meu filho com esse negócio vai lá pro CIEP. Vai lá pro CIEP. A gente está esperando que tenhamos um incremento nesse número de alunos, assim, com pelo menos mais uma turma, né? Então, iniciar com 2 turmas, tu acredita? Iniciar com 2 turmas. Tu tem hoje no 9º ano... Eu tenho 2 turmas de 9º ano, com 20 alunos cada um. Pela tua experiência, e os alunos já estão sabendo o que vem por aí, né? Já estão sabendo. Todos eles estão... vamos dizer assim, Fábio, eles estão eufóricos. Então, provavelmente, tu deve arrancar já com 2 turmas quase que já pronta lá. Só Provavelmente. E aí, cria-se uma terceira, se alguém da volta quiser aí entrar? o que eu vou precisar, né? Aí eu vou precisar que a demanda da 12ª e da Secretaria de Educação esteja né, com um olhar para nós. Como um pai ou uma mãe pode fazer para se manifestar
para você saberem a demanda que tem. Olha, sinceramente, eu achei legal, acho uma coisa legal, eu gostaria de passar para lá. Quando e como isso? A partir do dia 7/11 começam as matrículas do... 7 de novembro. 7 de novembro, no site da Secretaria de Educação, né? 7/11 começa essas matrículas, tá? No site da Secretaria de Educação. Entra ali, procura ali matrículas, ele já vai estar especificado e pode fazer. Não tem dificuldade porque ele não é tão funcional como a gente espera. Vai na secretaria da escola que a gente faz a matrícula lá. O pessoal da secretaria pode... Isso é uma inscrição, não é matrícula. É a pré-matrícula, vamos dizer. Pré-matrícula. Mas olha, eu vou dizer a vocês, eu passei pelo Premem na época e para mim foi um negócio fantástico. Nós queremos que isso seja... E eu acho sim, o pai e mãe que está nos ouvindo aqui, olha, é uma escola que está num bairro interessante, tem demanda, tu vê 2 turmas de 9º ano, a turma eufórica para entrar, essas coisas vai demandar. E aí, então, as aulas iniciam dia 23 de fevereiro. Isso aí é padrão. Padrão. Deixa eu te dizer uma coisa assim, Fábio. O nosso aluno lá, ele sempre procura, né, depois que ele termina o ensino médio, ou termina o ensino fundamental, ele procura emprego. Ele procura trabalho. Sim. E nem todos conseguem esse trabalho. Muitos deles, eles tentam entrar pelo jovem aprendiz. E nem todos conseguem entrar pelo jovem aprendiz. Aqui, ele vai estar, vamos dizer, na sala de aula, né, com uma bolsa, né, que é melhor. Te digo assim, eu não posso te precisar valor. Que é melhor do que as bolsas que o CIE ou outros pagam em relação ao tempo de trabalho que eles têm. Ou seja, eles estarão recebendo um aporte financeiro para estudar. Não é para trabalhar, é para estudar. Para eles se desenvolverem integralmente. Que legal isso, hein? Muito bom isso. Eu acho que... É a questão assim, ó. Aí é onde que eu entro com a questão assim, ó. No primeiro momento, a gente sempre tem essa ideia de ser meio bairrista, com alguém que vem de fora, entre outras coisas. Mas e não é uma questão de eu estar defendendo o partido A, partido B ou partido C. Eu sempre deixo bem claro que eu defendo ideia e conceito. Tá? E aí onde que entra a questão da secretária de Educação, a professora Raquel, ela ter uma perspicácia muito grande em relação a essas situações. Tá? Porque tem um dado aí que a gente não tá colocando assim muito em voga nessa questão, que é a questão da evasão escolar no ensino médio nos últimos anos. Este ano, assim, ó, o cálculo mais ou menos que se faz é bater em 30% já de evasão de alunos do ensino médio. Tá. Por quê? Porque muita gente precisou trabalhar, abandonou os estudos, né? Abandonou os estudos para poder sustentar em casa devido à pandemia, entre outras coisas, todas essas questões que a gente já sabe. Então, o que ele vai poder fazer assim? Ele vai poder se dedicar aos estudos, vai poder terminar o ensino médio na idade certa, tá? Na idade certa, a distorção séria vai diminuir e nós esperamos, consequentemente, com essa questão, que a evasão escolar diminua, porque isso aí é uma despesa muito grande que vem para o Estado, né? Concordo plenamente. César, esse assunto aqui eu vou trazer em pauta mais vezes nos programas da Acústica, porque eu acho assim que é um negócio que vocês serão olhados pela comunidade gaúcha, essas escolas. Sim. E é interessante que a gente entenda esse crescimento que vai ter que haver entre professores, diretores, alunos, pais, entendendo esse assunto. O que mais assim tu acha que é importante a gente trazer? Bom, é assim, ó, as novas possibilidades de aprendizagem, né, Fábio? Então, assim, ó, prepara os estudantes para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, né? Hoje, que eu vou te dizer assim, ó, depois que que nós voltamos, assim, nós temos muito aluno inseguro, com crise de ansiedade, né? E no momento que nós conseguimos apontar
uma direção, apontar essa parte de desenvolvimento teórico e prático, né, nós pensamos que eles possam retomar a segurança, né, de viver mais tranquilamente. Assegura que o currículo seja configurado pela articulação entre a BNCC e os itinerários formativos, né? Aí, o que mais entra assim, ó, orienta a prática pedagógica na formação de competências e dimensões sociais, emocionais e produtivas, tá? Tenho certeza que muita gente vai dizer, mas quero criar uma mão de obra barata, entre outras coisas. Não, não é questão de criar uma mão de obra barata nem nada. É a questão de dar oportunidades para que eles possam sair dali, né, vislumbrar uma faculdade, vislumbrar uma profissão, eles se descobrirem no ensino médio, para alguma profissão e principalmente que a gente tenha prática eficaz de ensino e processo de aprendizagem, né? Prática eficaz é aquela questão ali, ó, que a prática esteja, ou melhor, a teoria esteja linkada à prática. Ou seja, o que eu fizer dentro da sala de aula, eu tenho que colocar de forma prática, tá? E isto é uma aprendizagem eficaz, tá? Dentro do processo de aprendizagem. Dentro dessas novas possibilidades, a gente também pode citar a condição fundamental para o processo de escolhas e decisões e ampliar as referências do estudante aos valores formados ao longo de sua vida, né? Então, ele vai ter exemplos diários durante esse período. Aqui tem uma pergunta, tem o pessoal se manifestando aqui algumas coisas, a Terezinha dizendo que os filhos estudaram no Premem, a Andrea manifestou aqui, mas eu não entendi o que a Andrea perguntou. A Daniela, lá de Amaral Ferrador, pergunta o seguinte, se tiver alunos com alguma restrição alimentar? A gente tem o Isso processo, aí, tudo, isso aí é... isso Até inclusive, a gente tem todo... por exemplo, intolerância à lactose, tá? Eu sou intolerante à lactose, né? Então, a gente sempre tem lá o nome dos alunos que eles não podem tomar leite, né, com lactose. A gente oferece zero lactose. Problema com glúten, tá? Isso aí é o de menos que nós temos. Bom, professor César, eu vou trazer mais vezes vocês aqui, até quero que vocês venham, assim, para nós falar um pouco mais sobre esse assunto. Achei um assunto bom mesmo. E eu acho que Camaquã ganhará muito com isso. Ganhará muito isso. Eu espero que a gente tenha aqui uma adesão forte de pais, mães, alunos e outras autoridades aí também do município, para que a gente enxergue daqui a pouco, quem sabe, o ensino integral voltando ou restabelecendo agora, a gente consiga melhorar o ponto final, que é a educação dos alunos. Sim. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre esse momento, porque, Fábio, educação hoje, ela não é um gasto, ela é um investimento para todos os aspectos.